Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Sou eu, galera, em mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino Convida. Eu sei como está seu coração e sua expectativa, porque sempre que a gente entra no ar com uma entrevista nova, você sabe que é de altíssima relevância. E hoje eu diria que isso está duplicado, essa relevância está duplicada. Vamos falar de um assunto que hoje está cometendo as famílias, as pessoas, as crianças. Neurodiversidade. É um assunto que está em pauta em todos os ambientes. E hoje a gente traz aqui a equipe do Instituto Vivência para discutirmos sobre esse assunto. Já estão conosco o Roberto Calmon, Rafael Carvalho, Brendo Lins e Débora Rocha, todos eles psicólogos e especialistas em neurodiversidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui conosco. É uma lisonja para mim, é uma necessidade de informação para a nossa população e é uma utilidade pública. Aqui é a tribuna do povo. Quantas pessoas gostariam de saber tanto sobre esse assunto que nós estamos trazendo e não tem e nem sabe a quem procurar nem para onde ir. E a gente está aqui exatamente para levar essa informação e melhorar a vida das pessoas como um todo, tá? Débora! E aí, eu só Como é quero que você te tá? agradecer pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando sobre um assunto tão relevante para a nossa comunidade, que muitas pessoas têm dúvida e não sabem por onde começar, né? Por onde buscar esse conhecimento. Então, eu te agradeço por você ser esse porta-voz de levar o conhecimento para as casas das pessoas de uma forma técnica e, ao mesmo tempo, simples e didática. O agradecimento é muito maior para mim e para todos os que estão nos vendo, nos ouvindo. Porque as informações que vocês vão trazer aqui é muito importante para a vida das pessoas. Instituto Vivência. O que levou a você criar esse instituto e o que ele representa? Excelente. O Instituto Vivência, ele nasceu da minha vivência atípica. Eu sou mãe atípica de uma criança que vai fazer 12 anos. Ele tem o diagnóstico de autismo e está com suspeita de TDAH. Então, em busca do tratamento, meu filho recebeu um diagnóstico muito precoce. Então, eu tive muita sorte. Ele recebeu o diagnóstico com 1 ano e 10 meses. Então, isso foi um grande diferencial na qualidade de vida que ele tem hoje. Então, eu fiz uma transição de carreira. Eu sou dentista de formação. E como não tinha, na época, profissionais capacitados para poder fazer o atendimento de uma criança com autismo aqui em Salvador, eu me tornei analista do comportamento. Então, hoje, eu sou especialista e mestre em análise do comportamento e eu tenho diversos protocolos com validação internacional para o tratamento do autismo e da neurodiversidade. Então, foi isso que levou a vivência. Foi a minha vivência como mãe atípica que me fez criar um instituto que aí a gente baseia toda a intervenção em ciência, mas a gente leva toda a parte de acolhimento, toda a parte de família, toda a parte humana para essa intervenção. Então, intervenções voltadas no indivíduo, no aprendiz. Muito bem, você falou que foi descoberto o seu filho com autismo, 1 ano e meio de vida. 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses de vida. Quais são os sintomas de uma criança em tão tenra idade, como foi o seu menino, antes de 2 anos? Quais são esses sintomas que poderiam levar os pais ou os cuidadores, os tutores, a, entre aspas, desconfiarem que ele tem alguma neurodiversidade e já procurar um especialista para descobrir? Ótimo. É muito importante falar, principalmente para os pais, que eles podem observar. Toda a evolução de uma criança, ela deve acompanhar um neurodesenvolvimento que é esperado. Então, coisas que aparecem ou comportamentos que aparecem que levantam suspeitas são a ausência de contato visual. Você chama pelo nome e a criança não atende, não compreende que aquilo é o nome dele, então ela não olha no seu olho. Movimento estereotipado. Então, são crianças que podem emitir, por exemplo, o flap, que é o movimento da mão, ou o movimento pendular do corpo. Movimento de alinhar objetos. Isso também tem que ser observado. Como um toque. Tem pessoas que não Isso. são autistas, mas tem um toque de estar alinhando.
Eu sou uma delas. A gente tem que observar isso. Alinha Por coisas. exemplo, Alinho as linha- coisas e fico contando as coisas. E se não for par, eu fico louco até procurar um par. Tem que terminar em par. Não Então eu brinca- sou um autista. Ou talvez a pessoa chata. Não. É chatice mesmo, né? Olha, o Roberto Carlos não tem os toques dele? Não. Que as pessoas acham que é normal, eu também tenho os meus, pô. Mas para ser considerado autista, ele precisa apresentar diversos comprometimentos, não é apenas um. Então, o fechamento de diagnóstico é um fechamento clínico e tem que apresentar vários diagnósticos. Ele tem que ter um atraso, uma dificuldade na comunicação social, ele tem que apresentar comportamentos restritos e estereotipados, entendeu? Então, não é só um comportamento, são diversos comportamentos que aparecem, principalmente na primeira infância, para a gente poder fechar um diagnóstico de autismo. Mas é importante que os pais observem, porque às vezes o comportamento está ali e não é observado. Então, a escola também tem um papel fundamental, porque aquela criança com 3 anos, ela é inserida na escola e ela começa a se afastar dos coleguinhas, ela começa a apresentar comportamentos disruptivos, como, por exemplo, ela não sabe se comunicar de forma efetiva, não fala, tem um atraso na linguagem, aí vai falar, não, mas seu pai também falou muito tarde, vamos esperar que tenha a época certa, vai vir a falar, cada criança tem seu tempo. Essa é a pior frase. Cada criança tem seu tempo. Não, a criança tem um tempo pré-determinado para alcançar os objetivos. Se não for alcançado esses objetivos, acende um sinal de alerta. E é esse sinal de alerta que tem que fazer com que se procure um profissional da área para poder fazer essa avaliação. Quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico, melhor é o tratamento, a intervenção. Você consegue resultados mais positivos na intervenção. Muito bem, Débora. Aqui leigamente falando, Sim. eu não sei se cientificamente vai ser o que eu vou dizer, o que eu vou falar aqui, mas o senso comum fala, eu não sei se é o certo, que aquela outra neurodivergentes, crianças que nascem com síndrome de Down, por exemplo, que existem níveis. No caso do autismo, do espectro autista, existem também esses níveis ou todo autista é igual? Não. Nenhum ser humano é igual. Então, o autista, ele é um ser humano, ele é a gente vai falar de uma criança, de um indivíduo, e hoje é classificado em 3 níveis. E esses níveis, eles são baseados em níveis de suporte para que esse indivíduo seja independente. Então, tem o nível 1, que precisa de menos suporte para essa independência, o nível 2 precisa de um suporte moderado e o nível 3 que precisa de um suporte mais denso para que esse indivíduo seja independente. Mas eu gosto de falar o seguinte, que nem todo nível 1 é um nível leve, porque quando a gente fala em nível leve, a gente está abrandando as coisas. O nível 1 de suporte, por exemplo, na adolescência, os estudos mostram que tem mais risco de ter depressão e ter ansiedade. Então, é algo que nos leva a ter mais preocupação. Já o nível 3 de suporte, ele precisa de mais dependência física mesmo, por exemplo, para ajudar a se higienizar, a se vestir, a fazer habilidades básicas do dia a dia. Então, cada indivíduo ele vai ter um prognóstico a depender do nível de suporte que ele precisa para fazer coisas do nosso dia a dia mesmo, como escovar o dente, se vestir, ir para a escola, fazer uma soma, fazer uma atividade pedagógica. Isso tudo é feito através de uma avaliação comportamental. Essas crianças, Débora, que tem os 3 níveis, até 1, 2 e 3, é isso? Isso. Existe a possibilidade de um tratamento bastante rigoroso, bastante assertivo, dessas crianças vir a ser adolescentes ou adultos, superando essa síndrome, essa neurodivergência? Vamos lá. O autismo não tem cura. Por quê? Porque ele não é uma doença. Ele é uma deficiência, certo? Então, Congênita? ele é uma deficiência baseada em alterações genéticas. E aí não necessariamente vem do pai, não necessariamente vem da mãe, pode ser uma alteração genética intrauterina, de fatores ambientais que acontecem dentro do Ou seja, útero. na hora do fechamento do mundo uterino, né? Eu esqueci agora o nome que se dá, que se fecha. Do útero, Tubo neural. do tubo Do tubo neural. neural. Muito obrigado. Do tubo neural. E se ele não fechar completamente, vai É com uma certeza alteração haver neurológica. uma alteração neurológica. E aí, mas tem tratamento, gente. O que eu quero falar é isso. Que não é o fim do mundo.
Quando você recebe um diagnóstico de autismo, você fica sem chão, realmente, porque você pensa que seu filho vai se tornar completamente dependente de você o resto da vida. E como vai ser isso? E aí eu quero trazer hoje para toda a comunidade que está nos ouvindo que o autismo hoje ele tem tratamento baseado na ciência. E a ciência é a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. É o padrão ouro de intervenção para o autismo. Sim, existe tratamento que pode sim fazer com que esse indivíduo seja completamente funcional na vida adulta. Existe alta do tratamento, não existe cura, mas existe alta do tratamento. Quando esse indivíduo alcança todos os marcos do neurodesenvolvimento compatíveis com a idade dele, ele possui uma alta para ele conseguir conviver em sociedade e viver de uma forma funcional. E desta alta para frente, se não seguir rigorosamente os cuidados que vocês sugeriram, há uma, entre aspas, recaída que ele necessita voltar ao início? Não, ao início não, mas pode sim haver regressões e haver alterações durante a vida. Por exemplo, uma criança que tem uma intervenção, na adolescência vão vir os hormônios da puberdade. A adolescência por si só já é um meio caótico, Sim. né? Então, isso não vai ser diferente para um adolescente autista. Ele vai passar por todos esses processos. Afinal de contas, ele é um ser humano e tem Isso. todos os hormônios que um corpo humano tem. Em pleno desenvolvimento, né? Então, talvez precise de alguns ajustes comportamentais, ajustes de intervenção específicos para essa fase. Então, às vezes, ele precisa de ajustes para a fase adulta, para inserir esse adulto no mercado de trabalho. E a gente hoje possui protocolos internacionais que nos ajudam a inserir esse indivíduo no mercado de trabalho. Então, hoje a ciência está muito bem baseada para que a gente possa fazer uma intervenção competente e eficaz, mas sempre buscando o acolhimento à humanidade, buscando trazer essa família perto do tratamento. Se a família não estiver participando do tratamento, o tratamento não vai ser eficaz. Muito bem. Débora, eu volto com você daqui a pouquinho. Claro. Que hoje você me fez uma surpresa agradabilíssima, né? Eu estava esperando você aqui na nossa bancada e você me surpreende positivamente. Eu agradeço por isso. Com mais 3 pessoas que trabalham com você. Estão aqui conosco, como eu falei no início aí, mais 3 colegas da Débora, lá do Instituto Vivência, e vamos bater um papo com eles também. Meu querido Roberto Calmon, Beto Calmon, você que é bacharel e licenciado em psicologia, especialista e mestre em análise do comportamento aplicada da TEA. A gente tenta, né? Eventualmente a gente estuda um pouquinho. E você, eu já tive outros momentos, né, com você, em bate-papos, em apresentações suas, em palestras. Que bom. E realmente você conhece muito do que faz. E se não conhecesse, não estaria no Instituto Vivência, né? Me fala das suas experiências no Instituto Vivência, como é que você chegou lá e o que é que você desenvolve lá especificamente? Agradecer o convite, né? Vou tentar não conversar de maneira muito técnica, então se alguém puder puxar a minha orelha, se eu estiver muito tecniquez aqui, ficou bom aqui? Beleza. Muito tecniquez. Primeiro o convite, obviamente, agradecer. Eu comecei a trabalhar no Instituto Vivência, na verdade, em relação à minha própria história de atendimento, que é uma coisa muito interessante. Eu não gostava muito de psicologia, confesso. Entrei em psicologia, na verdade, como uma mera curiosidade, mas iria desistir no segundo semestre. Acho que você, né, por estudar psicologia também, acabou percebendo muitas coisas subjetivas, de certo modo. Toda hora chega. Toda hora chega, né, essa perspectiva. No segundo semestre, então, conheci a análise do comportamento, ainda com os princípios básicos. Comecei a atender um paciente que foi muito importante na minha vida, falo isso abertamente, foi Cadu, que é um paciente que tem paralisia cerebral até hoje, deve estar bem mais velhinho. O Cadu é lá do Vivência? Do Instituto Não, Vivência? o Cadu eu atendi em uma outra instituição, que eu já estou nisso desde a época da faculdade, né? Então tem um bom tempo aí que eu estou nesse mundo. E o Cadu mudou minha vida quando eu aprendi que a análise do comportamento pode mudar outras vidas. E a partir dessa perspectiva eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Comecei a atender outros pacientes. Então eu comecei a supervisionar, basicamente, em outra área. E aí, abaixar? Achei que era baixar alguma coisa, que eu estava falando técnica demais. Fique tranquilo com os equipamentos, a gente está ouvindo você bem. Fique sossegado. Então, comecei, de certo modo, a me alinhar esses valores de atendimento, né, no público neurodiverso. E comecei a atender em outras clínicas, e aí eu conheci Débora.
Então eu comecei a participar do processo de supervisão do Instituto Vivência. Hoje eu sou supervisor, que basicamente é o responsável por fazer todo o delineamento de programas comportamentais, né? Ao público que não está habituado, na análise do comportamento a gente trabalha sempre com a perspectiva de escrita dos programas comportamentais, são basicamente um algoritmo do passo a passo do que a criança, ou adolescente ou adulto vai aprender, e a gente coloca isso para os coordenadores e também para os aplicadores, que irão atuar ali ensinando aquela habilidade diretamente, entendeu? Então, basicamente, esse é o meu papel lá. Eu também sou instrutor do Sistema de Gerenciamento de Crises, do PCM, que é um conglomerado de técnicas e procedimentos para evitarmos uma crise de fato, que é um comportamento severo, coloca o sujeito em risco, né? Então, eu também sou instrutor desse sistema, a gente utiliza lá no Instituto de Vivência, por isso que você viu até a logo, né, do PCM, que é um modelo de intervenção americana, mas nós utilizamos no Brasil. Então, basicamente, eu tenho essas milhões de desafios lá dentro do Instituto de Vivência. Hoje é um local que a gente preza muito pela parte humana do atendimento, porque é o que eu tinha falado, inclusive, com os alunos que foram lá hoje, né, pela manhã visitar. As pessoas se habituam muito a afastar a perspectiva científica da perspectiva humana das coisas, como se a ciência estivesse fora de um campo dos amores humanos, né, das formas de agir no mundo. E a gente percebe que a ciência, de certa forma, liberta o sujeito quando traz para ele o que há de melhor intervenção. E isso é o que nós fazemos no Instituto Vivência, tanto pela perspectiva técnica quanto científica. Que legal. A ciência, de fato, liberta, né? A ciência auxilia muito. Gente. Muito, muito, muito. Por outro lado, né, a ciência traz informações que às vezes amarra também, né? O Raul Seixas já falava numa frase: pena não ser burro, não sofria tanto. Verdade. Quando nós não conhecemos um fenômeno, ele é libertador. Ele é libertador. Quando Exatamente. você começa a conhecer... Exatamente. Meu caro Beto, eu vou voltar com você, que eu tenho muito a te explorar ainda hoje, tá? Rafael Carvalho, você também é psicólogo com a cara de 16 anos. Rapaz, tô bem cuidado. Né? Como Não é que você escuto chegou muito no isso, Instituto Vivência e o que é que você faz lá? Então, né, eu cheguei no Instituto Vivência depois de migrar de uma área muito próxima à área infantil, né? Eu era militar das Forças Armadas, então tem tudo a ver, né? Com essa... Qual era a força? Do Exército. Fui militar Opa! do Exército por 8 Então, anos, né? Eu também fui. Excelente. Minha continência externalizada. Então... Mas você foi R2? Sou militar R2 hoje da reserva, passei 8 anos nas Forças Armadas, servi no 51º Centro de Telemática. Olha como o Exército tá aí, ó, implantado, fornecendo forças. Era infante lá? Não, eu sou comunicante, 1174. Muito bem, eu fui intendente. Rapaz, somos de armas um pouco Distintas, né? Mas é todo mundo da força, né? Muito bem, aí... vamos deixar a força do Exército falar mais alto, mas deixemos ela falar. Vamos controlar ela um pouco e falar um pouco da nossa vivência da área da análise do comportamento aplicada. Vamos lá. E eu já tinha um contato prévio com a Débora, né? E mesmo estando nas Forças Armadas, eu me lembro que a gente se encontrou um dia num shopping, ela disse assim, você vai trabalhar comigo, viu? Você nas Forças Armadas já estava na faculdade? Foi antes ou depois? Já, assim que eu entrei nas Forças Armadas. Você já entrou psicólogo? Não, eu entrei, passei o meu ano no período básico ali de recruta e já me matriculei na faculdade, já comecei a fazer a jornada dupla, né? A gente não pode perder tempo, né? Para quem sabe da dificuldade da vida hoje, se a gente não estudar. Então, durante o dia a gente estava lá levando as ações militares e à noite faculdade. Que é como a gente aprendeu, né? Assim, aí você conheceu a Débora. Foi aí. Logo. Eu tenho um olho bom para profissionais, entendeu? Então. Pois é, não rapaz. Fica no mercado. Não fica. E aí, saindo das Forças Armadas, eu já migrei justamente, né, para a área da análise do comportamento. Comecei ali também a me aprofundar no conhecimento específico, né? E algo que eu pontuo muito com os nossos profissionais lá, eu até costumo a conversar, né? Quando a gente passa por estar na coordenação, né, da clínica, a gente acaba também fazendo aquela filtragem, né, de profissionais, de selecionar possíveis e futuros aplicadores, né? Eu costumo muito a falar, né? Eu falo assim, gente, se você não gosta de criança, se você não gosta do público infantil, do público jovem, da neurodivergência em si, repense. Porque às vezes as pessoas migram para a área da análise do comportamento aplicada, pensando somente na oportunidade de emprego, pensando em entrar no mercado, pensando em trabalhar e se esquece que é necessário você gostar.
E para trabalhar com a neurodivergência, se Isso é você não apaixonado, tiver é. o desejo por você não aquilo... mantém, né? E eu costumo falar, ó, você pode vir. Você fica 1 mês, 2 meses, mas logo, logo você vê que não é o campo que você queria trabalhar. E eu digo que isso não aconteceu comigo desde o dia em que eu decidi, né, adentrar na área da análise do comportamento. Me encontrei nesse campo da psicologia, me encontrei nesse campo da ciência e aqui estou até hoje. Sou coordenador do Instituto Vivência, faço parte de um grupo, de uma equipe, né, de um projeto que vem dando certo, né, buscando ofertar para esse público que tão necessita um atendimento de qualidade. A gente costuma dizer que público neurodivergente não pode perder tempo. Não pode. Tempo é vida, né? Exato. Tempo é vida e tempo para eles é qualidade e autonomia. E se não tiver dentro da vida de uma criança, dentro da família, autonomia e qualidade, é perca de tempo. Muito bem. Então, Tenente Carvalho, permissão para me retirar? É o cabo. Cabo Carvalho. Cabo Carvalho, general dos praças. Né? General dos cabo praças. soldado ali CB Carvalho. é... E aí a gente está então aqui com o meu amigo Brendo Isso. Lins. Brendo Lins. E aí, Brendo, eu quero saber agora da sua história, né? Já sei da Débora, já sei do Beto, já sei do Carvalho. Agora quero saber, não só eu, ó, mas todo mundo. Todo tá mundo aí. quer saber, né? Quer saber quem é você, o que é que você está fazendo aqui, ou o que você está fazendo no Instituto Vivência. Engraçado que no início, quando eu era mais novo, eu não ia fazer psicologia, né? Ia fazer engenharia mecânica. Tudo a ver, tudo a ver. pertinho Tudo da a outra. ver. Pertinho. Tudo próximo da A outra. paixão dele é o Escort, faz sentido. Amo carro Ele é o antigo. Escort. Amo carro antigo. E aí, nessa história de fazer outra faculdade, etc., eu pensei, por que não fazer psicologia? Porque eu tinha assistido uma série, algo do tipo, pronto. Entrei na área e pensei, vou ser behaviorista. Opa! Nem sabia o que era behaviorismo, mas eu gostava por causa do nome, né? Behavior analysis, Oh, né? o comportamento, a Comportamento, esquina tá na sua vida, radical? Pronto. Terceiro semestre, tive aula de behaviorismo. Tomei uma pancada. Engraçado que aí eu parei assim, eu fiquei, caramba, velho. Eu achava que eu ia ser psicólogo, né? Behaviorista, porque o nome é bonito, né? Americanizado, né? Tomei pau nessa matéria, depois eu tive contato novamente com... Peguei análise aplicada, peguei a EC, depois peguei novamente behaviorismo. Geralmente a gente costuma brincar, né? Que nós entramos na área com aprendizes nível 3 suporte, que é quando lembram da gente, né? Que nós homens, né? no caso. Então, eu entrei para atender uma criança, ao qual tinha era nível 3 suporte, né? Então, tinha um comprometimento verbal, social bem comprometido mesmo, né? E fui me aprofundando na área, fui gostando, né? Eu era, na verdade... Ah, tá pegando não? Tá pegando agora? Mas tá ouvindo sim, pode ir. Perfeito. Então, entrei na área, gostei de início, né? Eu trago até uma fala que Rafael trouxe, né? Que nós precisamos, de fato, gostar do que fazemos. E é um ponto que eu toco... Pode falar? Continue. É um É ponto porque ele que eu... fica me chamando a atenção toda hora que eu tô tomando aqui o lugar. E é um ponto que eu toco muito na tecla, né? Tanto com os aprendizes, quanto com especialistas, né? Que é o amor que nós temos que ter. Eu acho que esse é o ponto chave da nossa intervenção, né? E eu costumo dizer que são pequenos avanços e grandes conquistas, né? Lembro que quando eu entrei no Instituto Vivência, né? Antes do Vivência, eu atendi um paciente nível 3 suporte, um adolescente. E eu já conheci a Roberto, que a gente pegou uma matéria juntos, que foi POT, se eu não me engano, na faculdade. Psicologia Organizacional Aplicada ao Trabalho. POT. Então, quando ele entrou na área, eu estava atendendo em outro local. Ele falou, Brendo, vai surgir uma oportunidade, você quer? Falei, quero assumir esse desafio. Nunca tinha atendido uma criança. Geralmente era adolescente, né? E me botaram com a criança, para atender uma criança com, acho que tinha 7 anos de idade. E eu fiquei tipo, caramba, o que é que eu vou fazer? Né? Nesse início. É comum não saber brincar. É comum, O adulto inclusive, não sabe brincar. E é um ponto chave, É uma habilidade inclusive. necessária. É uma habilidade necessária, né? De ser lúdico. E para estar nessa área, você precisa aprender a ser lúdico, a sair da caixinha. Porque você não fica engessado. Então, por exemplo, uma criança está aqui agora, um adolescente está aqui agora, você precisa ir no feeling dele, senão você perde. E se perdeu, acabou a intervenção.
Então, eu fui fisgado, né? E em dezembro de 2023, Débora falou assim, Brendo, eu quero você os 2 turnos aqui. Aí eu falei, tá, vou apostar nessa... Débora tem um olho de águia. Viu? É. Vou, pronto. Finalizei, Sabe pescar. né? Finalizei o processo, entrei na clínica, né? Como aplicador. E nesse processo eu fui me capacitando, fazendo cursos, né? Curso em ACT, curso em ISCA, EBOS, EFOS também. Então são ferramentas, né, de avaliação dentro da área, ao qual eu fui me aprofundando, fui amando muito mesmo, né, estar nesse processo. E hoje estou aqui, né, como coordenador do Instituto Vivência. Sou psicólogo, né, como já está falado, análise de comportamento também. E estamos aqui para conversar, né, com você, conversar também com os telespectadores, né, para dar pelo menos o norte do que fazer, como seguir, porque é uma área que, por mais que esteja em expansão, ainda há muita desinformação. Então, quando você encontra profissionais que estão aqui na mesa, que não é puxando sardinha não, mas a gente sabe o que a gente faz, então acho que fica muito mais fácil. Meu caro Brendo Lins, eu fiquei aqui muito, eu diria, emocionado com a tua fala, que você soube temperar muito bem, né? Duas vertentes do bom viver. Uhum. A técnica, a ciência e uma palavra mágica que você falou aí. Amor. Uhum. Se não tiver amor... Não orla. E aí, ainda no campo da psicologia, eu trago aqui até uma fala do nosso querido Carl Gustav Jung, psiquiatra maravilhoso e psicólogo, né? Primo de Freud. O discípulo número 1 do Freud, brigaram muito, onde ele fala, domine todas as tecnologias, né? Avance, Tocaram a alma. mas a tocar uma alma humana, seja uma outra alma humana. E por falar no Jung, eu sou muito apaixonado pelo Jung, pelo Freud também. Eu tive a oportunidade de estar em Viena e fui à casa do Freud, lá em Viena, Museu do Freud. Ele tem 2 grandes museus, um em Viena e outro em Londres, sim. O de Londres é completo, é o mais porradão. E o de Viena tem muita coisa, sobretudo aquelas infinitas cartas que eles trocaram, Freud e Jung. Está lá no museu, está lá o divã do Jung, está lá a máquina da datilografia, está lá o cachimbo, está lá a caneta lá. E eu fiquei encantado com tudo aquilo que vi, porque, na verdade, também bonito, eu sou né? estudante de psicologia. E uma coisa que me chamou a atenção, Débora e demais, eu estava em Viena, a trabalho, inclusive, e reservei um tempo para ir no Museu do Freud. Então, isso já faz uns 8 anos. Como é que um estudante de psicologia vai a Viena e não tira um tempinho para ir visitar o Museu do Freud? Fiz tudo que tinha para fazer, reservei um horário para ir ao Museu do Freud. Não sabia onde é que estava. Perguntei a todo mundo do hotel. Eu achei que Freud, o Museu de Freud em Viena, fosse igual a casa de Jorge Amado em Salvador. Todo mundo sabe, né? E, para minha decepção, no As pessoas hotel, não sabiam. ninguém sabia. Freud? Quem Freud? Casa de Freud? Falei, não, desculpe, eu estou falando com a pessoa errada. Aí, peguei um táxi. Por favor, né? Eu falei para ele me levar no Museu do Freud. Não sabia onde era, não. Nossa. Aí eu fui no Dr. Google. Sim, me levou. Eu fiquei desapontado com isso, né? É só uma colocação. E eu, Meu por mundo exemplo, caiu, né? Meu mundo caiu. sonhando com esse momento. Pô, eu vou estar lá, vendo tudo do Freud, do Jung, com toda a emoção. E os caras me jogaram um balde de água fria. Expectativa e realidade. O Freud em Viena não é o Jorge Amado na Bahia. Não é? Mas sim, mas está de parabéns, você, Obrigado. meu querido Brendo Lins. Débora, o negócio está ficando bom aqui. Tá. Tá gostando, Débora? Com certeza. E assim, a equipe do Vivência, eu digo que realmente foi pescada. Foi. Porque o primeiro parâmetro que eu faço é, tem condições de atender meu filho? Começa por aí. Então, quando você, uma mãe, bota o filho em primeiro lugar,
Você contrata os profissionais certos, na hora certa, e treina. Então, assim, muitos dos profissionais, como o Brendo, começou na clínica como acompanhante terapêutico. E aí ele foi crescendo, se destacando, estudando, se profissionalizando, tendo um domínio da ciência, porque o amor ele já é nato dele. E aí ele virou um coordenador da equipe. Então, hoje a gente tem um núcleo chamado Núcleo ABA, que é como se fosse um guarda-chuva, que é o guarda-chuva que dá as diretrizes do Instituto Vivência, que é composto por eles, além de Ananda e Walter. Então, nós somos 5 no Núcleo ABA, mais uma pessoa responsável pelo núcleo familiar, que é para poder trazer a família para perto de toda a parte da intervenção. Ok, muito bem, Débora. O Instituto Vivência, como é que ele atua? É em regime de internato? É atendimento de ida e volta? Enfim, como funciona o Instituto Vivência? Pronto. O Instituto Vivência ele é baseado, como eu falei, né, na ciência ABA. Então, ele é todo baseado na análise do comportamento aplicada, que é a intervenção que tem comprovação científica de relevância e traz resultados para a evolução de indivíduos com autismo. Então, as pessoas que nos procuram sempre vêm com um filho ou um parente com diagnóstico de autismo ou com Já suspeita. chega lá com o diagnóstico. Ou com Pronto. suspeita. Ou suspeita. Aí que vocês vão diagnosticar Isso. se tem ou não e qual é o Isso. nível. Vem de duas maneiras. Ou já vem com diagnóstico e nos procura, ou vem com a suspeita. E aí nos procura também para a gente poder fazer uma orientação, uma avaliação comportamental para Chega mais já com diagnóstico ou mais com suspeita? Atualmente está chegando mais com suspeita. Eu acho que está se trazendo tanto esse assunto que os pais e as escolas estão direcionando muito para fazer as avaliações. Então, atualmente está se chegando mais com suspeita. E quando chega lá com suspeita, a gente faz a avaliação muito minuciosa e aí a gente descarta ou não o diagnóstico. Essas crianças, Débora, quando chega lá com suspeita, normalmente qual é a faixa etária? A partir de 2 anos já chega. Então crianças. os pais, os tutores, levaram 2 anos Isso. para tentar Agora, encontrar 2 anos uma... já é cedo, viu, Lino? 2 anos é cedo. Eu já tô Normalmente achando 4, tarde. 6. Não. Não, tarde é quando chega com 6. É. Aí, 6 pra aí já cima passou por ali. pediatra, já passou por E essa criança já neuro, sofreu horrores? já passou por escola. E às vezes vem muita negação da família. Não, o tio é assim, o pai também atrasou Eu de era falar. assim, Eu era assim na infância. Eles querem pôr panos quentes. E aí quer Não empurrar. aceitam. O verdadeiro empurrar com a barriga. E aí que está o perigo, porque o prejudicado é a criança. E a Totalmente. gente perde a oportunidade Entendeu? de aproveitar aquele cérebro maleável nos períodos Tem a janela, iniciais. né? E a Uma gente acaba janela perdendo ideal. muita coisa. E Então, o sofrimento dessa criança hoje com bullying, na escola, na rua onde mora, em qualquer sociedade. e não saber se Uma criança com comunicar. 6, 7 anos já diagnosticado, não foi diagnosticado, mas já nasceu já. com o autismo. Olha o sofrimento dessa criança. E a maioria vem com essa idade, viu? 6, 7 anos para fechamento de diagnóstico. Isso é péssimo para a gente, para a criança em si, porque ela perdeu uma janela de aprendizado muito grande, que é essa da primeira infância, que é até os 5 anos, entendeu? Que acontece a primeira poda neural. Então, o ideal é começar a intervenção o mais precoce possível. E o ideal é antes dos 5 anos. E com maior intensidade também. E sem contar, meus caros amigos, com as fases extraordinariamente importantes na vida do ser humano, que é a fase oral, a anal, a fálica, Sim. né? É edipiana. Então essa criança que chega lá aos 7 anos já passou por todas essas fases. A oral, a anal, a fálica, a edipiana, que vai se encerrar aí por volta de 7, 8, 9 anos. Ou seja, umas fases da vida importantíssimas e que ele não pôde viver e nem pôde, vamos dizer assim, evoluir com essas fases. Já bom chega lá com tudo tolhido com isso. Isso é muito ruim, é muito perigoso para a criança. Isso. E um outro perigo também que chega muito para a gente são crianças que já são atendidas em outros locais, só que não são com profissionais credenciados, não são com profissionais certificados. Outro perigo, aí, hein? Outro perigo. Então eu falo sempre, vocês peçam a certificação. Peçam para olhar se tem a certificação. Se foi uma certificação de uma faculdade reconhecida, se tem os cursos necessários, se é um profissional realmente especialista, se tem um mestrado, se o seu supervisor está capacitado para ser supervisor ou se ele só é
entendeu? Um especialista que não tem os protocolos que vão ser utilizados, como é o plano de ensino individual desse indivíduo. Quais Então, são os programas? os programas utilizados. Então, os pais não podem ter vergonha em pedir algo que é de direito. Então, quando um paciente chega na clínica, a família, a gente dá nossos certificados, fica exposto, a gente faz questão, porque a gente tem muito orgulho da nossa trajetória. Inclusive, Débora, ao ser diagnosticado com espectro do autismo, né, essa criança também ganha, né, por direito, por lei, a inclusão na escola, né? Sim. E aí já vai melhorar muito a vida dessa criança. E esses que apareceram lá com 6, 7 anos já estavam na escola normal, sem nada de inclusão. E você já protege essa criança, Sim. dando o direito que ela tem na inclusão, não é isso? E eu acho que é importante falar que existem 2 perigos, né? Com a perspectiva da inclusão, que é a falsa inclusão. Isso. Quando o indivíduo chega e tem o diagnóstico de autismo, ele tem por obrigatoriedade da lei, a Lei Berenice-Piana, a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são leis que vão englobar, de certa maneira, o respeito a esse sujeito na escola e na sociedade como um todo. Só que, eventualmente, a escola acaba colocando um profissional ali que não tem competência, que é o ADI, né? O auxiliar disciplinar, que coloca-se com ela. E aí nós aqui temos uma série de intercorrências na escola, porque aquele profissional não tem um preparo técnico para atender. E muitas Acabou vezes complicando parece, mais a mas situação. muito Sim, mais. Porque reforça um comportamento inadequado, por exemplo. Exatamente. E aí a gente vai ter, se o comportamento ele é reforçado, a tendência dele se repetir é muito grande. Que o contexto é o mesmo. É, outras então, coisas. assim, a gente precisa de profissionais capacitados, não é simplesmente Um reforço colocar... negativo, né? Quando ele é reforçado Quando sem a você profissão, falou, por sem o exemplo, profissional, Lino, daquelas áreas, né, de desenvolvimento fálico, anal, a gente tem Piaget, tem Vygotsky, Sim. tem vários profissionais da área de psicologia que falam sobre desenvolvimento. Na análise do comportamento para a gente, é o que Débora trouxe, são os marcadores de desenvolvimento. Então, se nós temos uma criança ali por volta dos 4 anos, que não fala pelo menos 200 palavras, ou deveria falar muito mais que isso, frases e tudo mais, a partir de 2 anos ali não fala basicamente nada, está atrasado. Tem algo errado. Então, não é tempo da criança, não é porque o tio era assim, não é. Há algum equívoco aí, no ponto do neurodesenvolvimento dessa criança. E quando a gente fala de indivíduos com autismo, nós temos 2 grandes modificações ali. Que uma modificação é neuroendócrina, então dopamina, serotonina, cortisol, se acabam se apropriando ali daquela relação de maneira diferente, e neuroanatômica. Então o cérebro tem diferenças anatômicas. O corpo caloso, né, que é a área que liga um hemisfério ao outro do cérebro, pode ter um espessamento, um encurtamento. Existem especificidades desse cérebro que são neurodivergentes. Então, se a gente não entende o conglomerado daqueles aspectos ali e coloca esse indivíduo neurodiverso em uma sala de aula, acreditando na integralidade daquele indivíduo no ambiente de sala de aula regular, que ele vai estar ali, está de fato inserido como uma inserção social, cultural, escolar, ele não vai se adaptar. E quem tem que se adaptar não é o indivíduo, é o ambiente, é o indivíduo. O ambiente é indivíduo, claro. Sempre, sempre. Então, a gente sofre isso diariamente. Exato. Rafael veio brigando com a escola no caminho, inclusive. Eu vi né? no telefone já conversando com o aplicador que estava na escola, justamente por conta de um desajuste mesmo, né? Por conta de intervenções que são realizadas no ambiente escolar. E você trouxe um ponto importante, que é a criança ter direito a esse acesso, e aí no que diz respeito às escolas públicas, né? Municipais, estaduais, sejam elas, a prefeitura ela disponibiliza esses profissionais, o ADI, e os colégios particulares, alguns disponibilizam também esses profissionais, Ou porém proíbem a entrada. a gente exalta ou proíbe a entrada, mas a gente bate na mesma tecla, né? Que é inserir esse profissional juntamente com esse aprendiz dentro do ambiente de sala, porém com as intervenções adequadas, porque não adianta a gente inserir um profissional com o nosso adolescente, com a nossa criança, né? Porque a gente tem públicos aí distintos, né, do diagnóstico, e a gente não tem uma intervenção pautada diretamente naquilo que a criança precisa, né? Que é o que a gente busca fazer com que aconteça, né? Não Mas uma adianta. coisa, Rafael, essa inclusão, né, que essas crianças neurodivergentes têm o direito, né, graças a Deus que a lei aí já abraça essas causas. Então vamos lá, tem uma determinada escola onde tem crianças que não têm nenhum tipo de neurodivergência. Aí a lei insere 2 ou 3 crianças numa sala de 20 ou 30 que não tem os mesmos problemas que ele tem. Isso é inclusão
ou é exclusão, né? Porque como que em uma sala de 20 tem 2 crianças neurodivergentes que têm um tratamento diferenciado por lei, diante de 18 crianças completamente diferentes? Não seria uma exclusão isso aí? Na verdade, esse é um cenário muito comum. Não hoje. deveria ter é um cenário muito comum. uma sala específica, com profissionais específicos só para essas pessoas? Sim, É não. uma pergunta? Sim, não. não. Mas, Sim, por não. exemplo, mas dentro desse contexto ainda é uma realidade muito comum. Dentro de escolas públicas, dentro de escolas 25 particulares, crianças na sala de aula. nós temos hoje uma turma de primeiro ano, por exemplo, né, do ensino fundamental, com 2 alunos, 3 alunos atípicos. A questão hoje a gente não quer nem, de fato, centralizar nossas ideias nesse sentido. O que a gente entende, o que a gente busca sempre orientar, ensinar, auxiliar, é pautar uma intervenção que seja de fato eficaz. Porque não Individualizado. adianta, e individualizada, porque não Exato. adianta eu pegar uma criança hoje que tem 14 anos de idade, dentro de uma turma do 6º ano, que tem um diagnóstico de TEA, o diagnóstico também de deficiência intelectual como comorbidade, e eu achar que ele vai dar conta desse conteúdo de 6º ano, Mas é isso que eu estou me o ano referindo. inteiro. É por isso que aqui é o Isso que eu estou falando. aqui é o suprassumo. Aqui é o corte que a gente costuma falar para as escolas hoje. E aqui é uma realidade, principalmente para as escolas hoje que têm grande porte. Enquanto as escolas não pensarem em uma Em projetos de intervenção inclusão. direta, não adianta. Porque o que Justamente acontece isso normalmente que eu é tô falando, nesse assunto. o professor Nesse dentro da sala sobrecarregado, o professor fala, eu não dou conta, eu não consigo. Joga para a coordenação fala, não, mas isso é trabalho do professor. O que é que a gente tem no cenário? A gente tem colégio que tem professor, o orientador pedagógico, a coordenação, a diretoria, a coordenação pedagógica, e nós temos Pera escolas... aí. A escola que tem tudo isso, rola din-din e muito. Exato. Eu quero saber o povão, que tem a Exatamente. prefeitura, o estado ou o governo federal que depende daquele ensino público primário. Como é que fica essa criança com TEA? E é justamente aí que está o problema. Mas não se assuste. Porque mesmo as escolas que têm todo esse contexto Tem os mesmos atrelado, os mesmos problemas, acredite. É o Porque mesmo enquanto problema. não houver uma intervenção direcionada, enquanto não houver um profissional dentro daquela instituição que consiga centralizar todos os déficits daquelas crianças, as dificuldades que ela tem, as alterações que ela tem, sendo sensoriais, ou sendo lá dificuldades acadêmicas, ou sendo dificuldade de aprendizado, não adianta. Porque perceba que as instituições que têm todo esse amparato ainda não conseguem. Eu acho, meu querido Carvalho, que deveria sim se pensar para todas as crianças com TEA ou qualquer outro tipo de comorbidade ou outro tipo de neurodivergência, deveriam os professores serem psicólogos. Era importante. Só assim, eu acho que estaríamos o governo, o Brasil, estaríamos aí no cerne da questão, né? Fazendo o que tem que ser feito, o direito do ser humano ter acesso. Então, se o ser humano nasceu com qualquer tipo de neurodivergência, que ele tenha do governo Sim. escolas que o professor seja psicólogo e o psicólogo seja professor. Que tenha suporte. Porque fora que tem suporte. É o que precisa. Profissional, fora disso, meu amigo, eu não vejo nenhum Os professores futuro. estão na Me sala desculpe aí, tentando, mas eu não vejo. Os professores estão tentando, Tá correndo, e de fato falta isso. Essa iniciativa. É por isso que o Instituto Vivência, por exemplo, tanto eu, quanto o Roberto, quanto a Nanda, quanto Débora, quando a gente faz as orientações escolares, quando a gente faz as visitas, inclusive elas acontecem ao longo do ano, né? Essa semana eu vou estar indo em uma outra escola, Breno também, semana que vem tem agenda marcada, Roberto também. A gente busca ao máximo fazer com que essas visitas sejam proveitosas para o Assessorar, né? professor, para a gente ofertar de fato justamente esses caminhos que a aba oferece para melhor condicionar o ensino de aprendizagem. Muito bem. Aí o que, é que a gente faz, Ailson? A gente oferece cursos gratuitos para essas escolas. Tanto para as escolas dos nossos aprendizes, quanto para as escolas que nos procuram. Então, qualquer escola, seja ela pública ou ela privada, ela pode procurar o Instituto Vivência, que nós ofertamos cursos para professores, para diretores, para toda a parte de coordenação, de como incluir de verdade esses alunos neurodiversos. Isso é de forma gratuita. Que legal. Isso a gente faz isso. Mas o problema é que as escolas não aderem
Elas não buscam o conhecimento. Fica muito mais fácil a ignorância do que realmente colocar em prática algo que vai trazer resultado não só para aquele indivíduo, mas para toda a comunidade que está ao redor. Porque aquele indivíduo ele tem que estar inserido naquela turma de 22 alunos, porque ele faz parte daquela turma. E a turma tem que estar preparada. Então a gente faz até aula para as próprias crianças ou adolescentes, para eles saberem o que é o autismo, o que é uma deficiência intelectual, como eu posso ajudar o meu colega, porque a gente começa a inclusão em casa, através da educação que a gente dá para os nossos filhos. Sim. E a escola é um vetor de inclusão também. Então, se elas não estão sabendo fazer, pode ter o Vivência como parceria. E a gente faz todo isso, como a gente já fez. A gente já fez em escola, em hospital, em laboratório, para coleta de sangue. Então, é uma via que a gente faz social do Instituto Vivência. Muito bem, Débora, eu quero aproveitar e falar para você diretamente. Claro que é muito mais difícil as escolas públicas aceitarem ou seguirem essa instrução que eu vou falar aqui através da Débora e dos psicólogos que estão aqui do Instituto Vivência. Mas as escolas particulares que têm um dono, tá? Que é privada, tá aí. Você quer elevar o seu nível de ensino? O Instituto Vivência está dando curso de preparação para os seus professores, para se especializarem em cuidar dos neurodiversos. Então, há uma oportunidade para você mamãe, para você papai, para você tutor, para você que tem uma criança com autismo e não sabe exatamente o que fazer, como fazer, aonde ir. Procura o Instituto Vivência, que já eu vou falar para vocês aqui onde é que fica. Vamos dar uma qualidade de vida muito melhor para a sua criança e, consequentemente, para toda a família. Meu querido Brendo Lins. Rapaz, eu queria que você me falasse aqui agora. O que é que você quer que eu fale? Me conta um caso, né? O que aconteceu lá que te chamou a atenção no tratamento com as crianças de lá. Não pode ser aquele que a gente chorou semana passada, não, viu? Ah, não pode. É um bom relato, pode né? ser. Então, assim, como eu disse, né? A gente trabalha, né? E eu falo isso muito do coração mesmo, assim. Eu lembro que quando esse paciente entrou, né? Nível 3 suporte, não sentava, usava fralda. Que idade tinha, Brendo? Em 5 anos, 5, 6 e meio. anos, né? Então não sentava. Já foi diagnosticado ou já, não? Já diagnóstico Já entrou em fechado já. tratamento com a gente, diagnosticado. Sim. Então a gente fez a avaliação dele com base no protocolo essencial para viver, que é um protocolo que nós utilizamos, que embasamos o que de fato é necessário. Então, assim, para cada criança, cada aprendiz que nós temos. E é um protocolo que é um recém-traduzido, inclusive. Que não é entra traduzido. americano. eixo. Então, assim, a gente vai fazendo as avaliações com base no que o nosso aprendiz necessita. Então, se precisa da ABLS, EFOS, VivMap, entre outros protocolos, né? Que não, por isso nossa terapia não é generalista, e sim individualizada, né? Cada um tem um processo específico. Para além disso, quando ele entrou na clínica, nós fizemos intervenções. 1 ano após, eu estava dando supervisão semana passada, Roberto estava do meu lado, e até me arrepio falando disso, porque é um ponto muito sensível, né? Na primeira devolutiva que eu tive com a família, e Débora estava ao meu lado, Débora ouviu, o avô, né, conversou comigo e disse assim: Brendo, meu sonho é que meu filho, meu neto, leve uma cerveja pra mim. Olha só. E eu fiquei tipo... É o que era importante pra ele, né? E nós mesclamos, né? Desculpa eu estar rindo aí. Necessidades clínicas. O que são os valores, né? Poxa, pra ele é algo Levar uma muito... Heineken, abrir uma Heineken tá em casa. Algo muito... Quem vê de fora acha que é muito simples. Que é simplesmente pegar um objeto, Pegar um objeto e entregar para outro. entregar, né? Então, assim, no caso, seria uma cerveja, mas seria o fato de ter a capacidade de Seguir falar, uma instrução. por favor, você Seguir a pode instrução. pegar e me entregar isso, que é algo pra gente muito simples, Isso. falando assim. Mas é uma dificuldade imensa para esse aprendiz. E aí, na semana passada, eu perguntei como é que estava sendo os atendimentos, eu tinha visto os vídeos, etc. E, basicamente, esse aprendiz nosso não está mais com movimentos estereotipados como estava antes, né? Tipo, batendo muita palma, vocalizando muito. Que é que brasileiro de gritar, né? Gritando muito.
Hoje ele já não grita com tanta frequência, não bate mais tanta palma com tanta frequência, fica mais sentado durante mais 30 minutos, está aceitando outros alimentos, né? Obviamente de forma pastosa ainda, mas está tolerando. E também temos outro ponto importante, que ele não consumia água e hoje já está consumindo água. Então, e nesse momento, Roberto viu, eu me emocionei porque a gente vê de fato, né, Funcionando. o nosso trabalho funcionando, né? E é um ponto que eu trago para vocês, é que geralmente o senso comum distancia a aba da vida, né? E tudo que nós fazemos está interligado ao comportamento, à análise do comportamento. Por exemplo, eu sempre trago esse exemplo, né? Algo muito simples. Fulaninho, não gostei de Ciclano, não gostei de João. Você não gostou de João? Não sei, meu santo não foi com dele. Aí você vai buscar, vai fazer uma análise funcional desse comportamento e percebe o cheiro dele está pareado com algum estímulo aversivo. Então você pode ter sentido o mesmo cheiro, por exemplo, e como está o tom de voz parece, então Tudo interligado. tá tudo interligado, sabe? Então eu sempre tento trazer para algo mais simples, né? Porque o nosso comportamento é simples, é algo que a gente consegue ver e mensurar. E o melhor de tudo, né, que é um ponto que o Roberto trouxe logo no início da fala dele, nós conseguimos mostrar as evoluções. Né? E isso é um ponto-chave, porque não fica apenas, né, nas promessas. Na né? cama Quanto do tempo achismo, que essa né? criança está sendo tratada lá, Um meu ano. caro Lins? Um ano. Um ano. Então- Essa criança mora diretamente com o avô? Não, mora com a mãe, se eu não me engano. Mora com a mãe. Mas tem uma rede de apoio, tem um suporte. Então, assim, uma criança de 5 anos que é incapaz de ingerir água. Olha a vitória de uma coisa tão simples, Tão simples. básica, nossa, que é ingerir uma substância que a gente precisa para viver. Nesse caso, Débora, como é que faz para que essa criança seja hidratada, já que ele recusa-se por via oral beber água? A gente tem intervenções focais, né? Então, por exemplo, se ele ingere alguma fruta, a gente procura diluir esse suco com um pouquinho de água. Então, são técnicas que a gente fez até com curso em São Paulo, de seletividade alimentar voltada para análise do comportamento. Então, tem técnicas específicas para cada criança. Tinha uma criança que a gente ingeria através de seringa. Seringa. Eu estou fazendo essa pergunta mais para provocar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, que por acaso tenham na família algum ente querido com o espectro do autismo, ou já diagnosticado e está em tratamento, ou que ainda não está, mas tem esses comportamentos que aqui foram ditos, e é uma antena para você ir levar essa criança para fazer um diagnóstico. Sobretudo, lá no Instituto Vivência, é importante você cuidar dos seus. E como a Débora falou, não espera e não fique no achismo achando que o avô era parecido, que o tio era parecido, que o pai dele falou tarde. Isso é tudo senso comum. Hoje vocês têm acesso, hoje todo mundo tem acesso, né, para diagnosticar qualquer tipo de neurodivergência, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, porque uma pessoa com algum problema, não seja uma família, a família toda sofre. A família toda precisa ser tratada, inclusive. Sim. Minha cara Débora, quantas crianças hoje o Instituto Vivência atende? A gente não é uma intervenção considerada de portas abertas. O que é isso? Eu chego hoje, eu quero ser tratada aí hoje. A gente não funciona dessa forma. A gente funciona através de triagem. Então, essa criança ela tem que chegar lá e a gente tem que avaliar se a necessidade clínica dela é compatível com o que a gente tem para oferecer e da forma como a gente oferece. Então, isso é sempre feito através de parceria com a família. Então, a criança pode chegar para uma avaliação, não tem problema, mas para fazer o tratamento conosco, a gente precisa da união da família. Então, se não tiver união da família, a gente não inicia o tratamento. Porque a gente já observou que não vai funcionar. Não adianta eu expor o melhor profissional para aquele aprendiz se a família não quiser junto colaborar para essa evolução. Então, se eu posso deixar algum recado para você, mãe, como uma mãe atípica, não espere.
não tem tempo a perder. Cada dia é um dia perdido da qualidade de vida do seu filho. Então, busque. Se você está observando algo que você acha estranho, já é o suficiente para você buscar o seu pediatra, converse com a professora da escola. Como é meu filho na escola? Ele fica mais afastado, ele grita, ele tem algum movimento repetitivo, ele fica num cantinho girando a rodinha do carro. São essas observações que têm que ser trazidas para a gente. Quanto mais cedo, melhor. Débora, eu não observei cedo, meu filho está com 7 anos, e aí? A gente vai fazer com 7 anos, está com 12, a gente vai fazer com 12. A intervenção precisa ser realizada, uma intervenção correta, com profissionais corretos, e olhando o seu filho de uma forma única, porque ele é único. A gente não tem interesse nenhum em modificar um comportamento que não seja relevante socialmente para ele. Por quê? Porque a gente não quer colocar o indivíduo numa caixinha de padrão. Isso precisa ser tirado. Quando a gente fala em aba, vem muito preconceito ainda. Então a gente tem que tirar esse preconceito do nosso dia a dia, porque a aba é para a vida. O aba ele tem que ser feito em clínica. O Instituto Vivência, por exemplo, é uma casa. Não tem consultório branco. É uma casa com banheiro funcional como na sua casa. A gente tem uma cama lá para poder ensinar como é que faz. Bota um lençol, como bota um travesseiro. A gente tem um banheiro funcional para ensinar a escovar os dentes, com pistas visuais, porque a criança precisa talvez olhar a imagem para poder seguir a sequência, para ensinar a tomar um banho de forma independente, para ensinar a ser desfraldado, para ensinar a fazer higiene íntima. Então, é uma casa preparada para a intervenção. E aí, isso tem que sair de lá também. Então, o Vivência, a gente não trabalha só em clínica, a gente trabalha na vida. Um exemplo é, eu tenho um indivíduo que não consegue subir escada rolante. Como é que eu levo esse indivíduo, por exemplo, para um shopping? Ou não consegue subir num elevador? Ou não consegue ir no mercado porque sai correndo e destruindo todas as gôndolas? Isso impacta em toda a família. Débora, eu não consigo levar meu filho de 7 anos no aniversário porque ele não consegue ouvir o som de palmas. Tem uma questão auditiva que ele não consegue palmas. E isso vai fazer com que aquela família nunca vá no aniversário. Então, isso gera uma complexidade no meu familiar. Então, a gente tem tratamento para isso, gente. O que eu estou te dizendo é isso. Tem esperança, tem tratamento e a gente está aqui para ofertar isso para você. Se a gente não puder ofertar, a gente vai te orientar como fazer. Muito bem, Débora. Muito bem, senhores. Eu vou pedir licença a vocês aqui um pouco, que eu vou dar uma volta aí. Eu vou fazer um test drive num carro. Aliás, eu vou convidar vocês para irem comigo. Vamos então a bordo de um Chevrolet? Vamos sim. Pois é. Toda a galera, a equipe do Vivência que está aqui, do Instituto Vivência, vai agora a bordo de uma Spin com 7 lugares, ou uma Equinox com 7 lugares. Mas se você não tem uma Spin com 7 lugares, nem uma Equinox com 7 lugares, e precisa, o caminho certo é você fazer um consórcio na Chevrolet. A Chevrolet completa 100 anos no Brasil. E sua administradora de consórcio, que é o consórcio Chevrolet, 48 anos. Os dois se uniram. A fábrica, com 100 anos, o consórcio com 48. Esses 148 anos de união dessas duas grandes potências está fazendo festa. E o presente de aniversário quem ganha é você. Então temos aí a chegada do Sonic, o New Sonic, o novo Sonic. Está trazendo aí uma tecnologia de ponta embarcada. E para comemorar, fizemos um grupo exclusivo de consórcio para o Sonic, onde você vai pagar 40% a menos no valor da parcela até a data da contemplação. E como se tudo isso não bastasse, você tem o lance, além do sorteio, para ser contemplado. Mas você pode falar, eu não tenho sorte, eu não vou ser sorteado. Eu ouço isso sempre com as pessoas que são sorteadas nas primeiras assembleias. Mas se você diz que não tem sorte, não tem problema, porque o consórcio não é questão de sorte, não existe. A sorte é um plus. Porque dentro do prazo estipulado do grupo, todos que estão nele vão ser contemplados e vão receber seus carros. Consórcio, apesar de ter sorteio, não é um jogo de azar. É um sistema exato, onde no prazo determinado, todos vão estar contemplados. E tem a segunda possibilidade, que é a contemplação por lance. Você já sabe, lance, os maiores são contemplados, os menores são desclassificados e concorrerão no próximo mês. Lê do engano, não é tão somente isso no consórcio Chevrolet. Ele vai muito além. Ele tem este lance livre, cada um dá o que pode e o que quer, ok? Mas tem o lance fixo, onde ele coloca todos com a mesma igualdade de condição. 30%.
Nesta situação, neste sistema de 30% de lance fixo, ninguém vai ser contemplado com 31 nem com 29, todos com a mesma igualdade de condição com 30%. Aí já ficou mais fácil, né? Mas aí você fala, eu não tenho dinheiro para lance livre e nem dinheiro para lance fixo. A Chevrolet também pensou em você. Existe o lance embutido, como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Você vai utilizar um percentual da sua própria carta de crédito. Exemplo, você quer comprar um carro de 100 mil reais. Você faz uma carta de crédito de 115. Esses 15 você utiliza como lance da própria carta de crédito. Nesta modalidade de lance embutido, também há muitas contemplações. Portanto, você só precisa da boa vontade. Ficou bom? Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. O seu contato vai cair na nossa equipe. E nossa equipe vai dar um atendimento à la Instituto Vivência, humanizado. E vai confrontar sua necessidade com as nossas possibilidades e juntos, assim como o Instituto Vivência, vamos encontrar solução para a compra do seu carro. Pensa que acabou? Pensa que parou por aí? Ainda tem mais. Fazendo o consórcio agora do Sonic ou qualquer um outro produto da Chevrolet, em janeiro, a Chevrolet vai dar um Sonic de presente. De graça, 0800. Você pode ser o proprietário desse Sonic. Você vai ter dois. Um que você está pagando, que é teu, e o outro você pode ganhar no sorteio, que em janeiro nós estamos dando esse Sonic de presente. Gostou? Tá achando pouco? Ó, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. E esse negócio dos últimos, para mim, sempre serão os últimos. Corre na frente, tá? Liga agora, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e vem para cá para o consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Pois é. Os meninos se animaram, viu? Opa, já vendi 4 consórcios aqui, viu, Olha Bini? aí, eu tenho um Sonic. então Brendinho você tem um é- Sonic que vai ganhar outro em janeiro. Opa! Três Que Sonic maravilha. agora. Vai ficar mais Amigos, meus amigos, meus quase falar colegas, meus... Eu diria para você assim, que honra tê-los aqui. Quanta coisa boa foi dita aqui, quantas portas vocês abriram, quantas possibilidades vocês cogitaram, quanto mundo, quanta vida para se viver com dignidade que o ser humano merece. Quanto amor no coração de vocês 4. Quanta energia positiva vocês nos trouxeram e a gente está aqui disseminando essa energia com toda essa galera que nos segue, que nos ouve e que nos assiste. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês, ao Instituto Vivência e a Deus por colocar no caminho da gente pessoas com o compromisso de vida que vocês têm. Tá certo? Então, Débora, vamos começar por você, fazer um agradecimento especial. Me diga onde é o Instituto Vivência, o que fazer para as pessoas chegarem lá. Pronto, o Instagram do Instituto Vivência é @Instituto Vivência. Vocês podem chegar lá, ficar numa casa em Pituaçu, na rua Albertino Cabral Henrique, número 22. Fica uma casa coladinha com a portaria do condomínio Parque Tropical. Então, é um lugar fantástico. Todos estão convidados a ir lá conhecer. Inclusive, te espero lá. Opa, amanhã estarei lá. Sim, espero lá, intervenção de portas abertas. Então, quem tiver dúvida, liga também para o Instituto Vivência, pede para conversar comigo. Eu estou lá todos os dias. A gente está aqui para tirar dúvidas, para acolher, para orientar as famílias, de mãe para mãe. Então, pode contar com a gente para a gente poder orientar o máximo que for possível. Te agradeço muito. Obrigado, Débora. Meu querido Lins. Oi, eu. Chegou essa hora de Filho de Bruce se Lee, Brandon despedir desta edição e deixar a tua mensagem aí. Pouco tempo para falar do que a gente fala, né? Mas eu fico feliz por termos essa oportunidade, né? Agradecer a você, Ailson, por essa oportunidade da nós, enquanto Instituto Vivência, de passarmos isso para frente, né? E agradecer mesmo, né? Que venham outros momentos, que a gente consiga passar a análise de comportamento para frente, que esse podcast chegue a famílias que de fato necessitam, né? Que seja uma porta, uma luz no fim do túnel e deixar uma mensagem, né? Que nada está perdido, né? Estamos aqui para poder auxiliar vocês desse suporte necessário.
Ok, meu querido Carvalho, Rafael. É o Cabo Carvalho. O Cabo Carvalho. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né? É sempre bom a gente falar sobre o nosso objetivo de vida, né? A gente tem um objetivo dentro do Instituto Vivência, né? Dentro da nossa área de atuação. E falar sobre o nosso objetivo é sempre importante. Então, que de fato nossas mensagens sejam difundidas e alcancem pessoas que precisam e alcancem famílias que busquem dar autonomia, né, para seus filhos, ter uma qualidade. Você tocou no ponto-chave, né, que molda toda a família um diagnóstico. Então, o que falamos aqui nesse curto espaço de tempo é importantíssimo. Então, estamos sempre prontos e disponíveis para ajudar, para acolher e para ofertar o melhor tratamento possível. Muito Obrigado, Carvalho. Beto, chegou a sua vez para fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Agradecer você, Lino, aos telespectadores que estão aqui até agora. E dizer que ciência salva vidas e sempre duvide de tudo e de todos. O Instituto Vivência estará de portas abertas. Ah, que maravilha. Então chegou a minha vez de dizer um tchau para vocês e dizer que eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje. Então, bate na porta do vizinho, chama a galera, avisa que tem no YouTube da Band News o nosso podcast. Ailson Lino convida. Até a próxima. Fui! Ailson Lino convida, novidade e informação.